amigos, graça e paz, a paz do Senhor. Deus abençoe sua vida, sua casa. Você está no Papo de Cruz mais uma vez. Nessa mesa tem um lugar para você. Peço que você se assente e compartilhe conosco das experiências. O convidado de hoje é um homem abençoado, cara do louvor, cara que eu conheci na época que ele era seminarista. Já tem tempo pra caramba, mais de 10 anos, acho que uns 15 anos, né? Já bastante tempo. Aí eu tô ficando velho mesmo, tô ficando até careca. Então, meus amigos, Deus abençoe você. Estamos aqui nessa tarde, noite, manhã, não sei quando você está vendo a gente. Pastor Enoque Mariano, em nome de Jesus. Você está bem? Tudo tranquilo, Marquinhos, bom te ver. Obrigado aí pelo convite, pelo carinho. Oportunidade maravilhosa que a gente tem aqui, depois de tanto tempo sem encontrar. Pô, cara. Num lugar tão abençoado, num momento tão propício, tão tremendo da parte de Deus. Eu tenho certeza que vai ser muito bom, muito propício para todos nós, em nome de Jesus. Benção, benção. Se apresenta para a galera aí. Bem, eu sou Enoque Mariano, pastor, auxiliar da Primeira Igreja Batista em Auma, Centro Internacional de Adoração e Missões, casado com a pastora Ana Carla, né? Pai do Isaac, de 11 anos, e pai da Giovana, de 4 anos. 2 já? Dois. O tempo está passando, né? E ali a gente trabalha como no Ministério Auxiliar, cuidando da área de celebração da igreja, né, que engloba ali aquilo que concerne ao altar, né, que tem louvor, adoração, tem a área das artes, que é o teatro, você tem a dança, aí tem a área operacional, que é o som, as mídias da igreja. É uma área bem ampla, abrangente, né? Bem ampla. Abrangente. A gente colocou tudo isso daí na celebração, uma forma de poder estar sendo um facilitador na vida das pessoas, né? Cara, quando eu te conheci, você era seminarista? Tem uns 15, 16 anos. 15 anos, eu tinha 15 anos. Eu tô com 30, eu tinha 15. Nessa época, você trabalhava com adolescentes. Isso. E apesar de eu não ter tido muito contato com os adolescentes da igreja, que normalmente eu ficava mais com a galera mais velha ali, por causa do Albertino, que tá aqui atrás, gente. O missionário Zé Albertino tá aqui atrás da câmera aqui, ajudando a gente aqui, em nome de Jesus. E assim, pela influência que ele tinha sobre mim, eu estava sempre com as pessoas mais velhas. Eu não tinha muito contato e às vezes eu via que, tipo, eu não conseguia me achegar aos adolescentes da igreja, sabe? Não sei, a mentalidade era outra. Mas eu observava como você trabalhava e anos depois, 10 anos depois, eu fui ser líder de adolescentes. Meu Deus, olha aí. Sério. E aí, assim, algumas coisas eu fui lembrando que você fazia, que era legal, que eu falava, pô, cara, acho que isso aqui, de repente, vai dar para aplicar. Algumas coisas eu tentei e não deu certo, mas teve algumas que deu, foi bem legal. Cara, como é que foi a sua caminhada até chegar aqui? Mais especificamente, tipo, você se converteu, nasceu num lar cristão, não nasceu? Como é que o Ministério de Adolescentes caiu no seu colo? Como é que aconteceu? Vamos lá. Como você falou assim, como é que foi o teu nascimento? Eu nasci no meio de uma série de conferências. Ah, caô. Sério? Sério. Aí você me pergunta assim, aonde? Aonde? Morro da Mangueira. Ai, missionário. Morro da Mangueira. Olha aí, ó. Conhecido como Morro dos Telégrafos. Caraca. E aí tava numa série de conferências porque eu morava muito perto da igreja. Minha casa era muito perto da igreja. Coisa assim de você atravessar uma rua. Muito perto. Coisa de talvez 40 metros, 30 metros. Era muito perto. E uma das características de quando tinha série de conferências na igreja era que os pastores convidados ou seminaristas convidados, eles iam e se hospedavam lá na minha casa. Porque era pertinho. Porque era perto e era uma casa grande. Uma casa de 2 andares, com terraço. Então havia essa facilidade. Eles ficavam na parte de cima, ele e as famílias que vinham com eles. E numa dessas séries de conferência de igreja batista, né? Sempre foi batista? Sempre batista. Eles estavam lá numa visita, né? Estavam visitando a igreja. E aí, minha mãe grávida, e aí, uma sexta-feira à noite, eles foram para a igreja. E aí, quando chegaram, minha mãe já não estava mais no casa, foi para o hospital. Quando chegou de sábado de manhã, veio a notícia, ó, nasceu. Porque naquela época não tinha ultra para saber, né? Não, Saber se era menino. E tinha uma coisa, né? Eu não vou perguntar nem a idade para saber da época, porque, né? Eu tenho 2 irmãs mais velhas, né? E aí tava assim, deve ter sido a terceira menina. Não foi um menino. Ô, glória. Eu sou o terceiro, sou um menino, tenho 2 irmãs. E congreguei na Igreja Batista Filadélfia. É lá no Morro dos Telégrafos, né? Não sei se alguém assistiu, um abraço. Povo muito carinhoso. Congreguei lá
até mais ou menos, né, os meus 12 anos de idade. Por quê? Porque aos 7 anos eu me mudei de lá. Sim. E aí fui morar lá no Engenho da Rainha. Olha a distância. Meu Deus. Muito longe. Só que ainda até os 12 eu congreguei lá. Então peguei a minha fase ali da infância e quando foi o início da adolescência eu saí e aí fui para a primeira igreja batista da Redenção, que é ali perto do Engenho da Rainha, só que ali é conhecido como Tomás Coelho. Mas é muito perto. E ali congreguei até meus 20 e pouquinhos. Quando saí e fui para a primeira igreja batista em Aoma. Mas já na Redenção, eu já trabalhava na área de louvor e adoração. Né? Já ajudava, já colaborava, cheguei a liderar também a equipe de louvor. Rapaz, eu fiz tanta coisa. Eu era vice, se eu não me engano o nome era esse, era vice-superintendente de escola bíblica dominical. Hoje a gente chama de líder, o líder. Naquela época tinha essa coisa, né? Igreja Batista, tudo hierarquizado, diretoria, quase o quartel, né? departamento. E aí deram a nomenclatura lá de superintendente. Aí tinha superintendente, eu era o vice-superintendente. Né? Então, desde novo, muito envolvido com essa área. E aí fui para a primeira igreja batista em Aoma. E nisso o apóstolo Alexandre, na época o pastor Alexandre já estava lá. Ele foi em 1999, eu fui para lá em 2000. Estava junto com ele praticamente. Isso. Aí praticamente já o conhecia, não fui ovelha dele, mas já o conhecia. E ali foi todo um processo. Ali foi onde eu conheci a minha esposa, foi ali onde nós casamos, foi ali onde o ministério foi surgindo. Legal. Se eu não me engano, foi de 2004 para 2005, né, em que Deus fez aquele chamado. E por incrível que pareça, né, como Deus testifica as coisas na nossa vida. Tem coisas que a gente guarda assim no coração. Eu acho que eu poderia estar fazendo seminário, eu poderia, porque eu já tinha minha formação acadêmica em administração de empresas. Mas já ficava naquela coisa, poxa, tem um chamado. Mas você às vezes nunca quer dar o braço a torcer. Deus está falando. E aí um dia, a apóstola Rita, na época, né, virou para mim, do nada, e olha que hoje ela fala, mas na época ela não fala. Não falava eu lembro. nada. Rapaz, uma vez ela me pegou no corredor da igreja, me agarrou assim, pegou pelo braço, falou assim, até quando você vai ficar empurrando o seu chamado, segurando para não cumprir o teu chamado? Você tem que ir para o seminário. E aquilo foi um soco. Por quê? Porque eu não comentei com ninguém, eu guardei no coração. Sabe quando Maria, Sim. que ouvia tudo do anjo, o que a Bíblia diz? Olha, e tudo ela guardava no coração. Aquilo ficava comigo. E ela me pegou e falou isso, eu falei, eu vou me inscrever. Daí fui para o seminário. Quando foi em 2008, né, e aí eu já tinha terminado, porque por conta da formação em administração, algumas matérias você corta. E aí, um belo dia lá, viraram para mim e falaram assim, você vai participar do concílio. Cara, eu ia perguntar sobre o concílio, mano. Que a gente ficava na portaria e a gente tinha a possibilidade de assistir os concílios, velho. O pau quebrava, velho. Rapaz, o meu concílio foi com 17 pastores. Eu fui avaliado por 17 pastor pastores. Laí estava lá? Pastor Laí, pastor Terra, pastor Luiz Carlos, pastor querido. Tantos pastores, pastor Marcelo Fernandes. Olha, muitos pastores, foram muitos pastores. E formava aquela banca, né? Porque o modelo de igreja batista tradicional é tudo com concílio. Sim. Então você tem que ser avaliado. E os caras não aliviavam. Só que nesse processo aí tem um ponto interessante, porque a liderança de adolescente veio antes. Sim, eu lembro. Porque o que aconteceu? Quando foi mais ou menos em 2003, eu já trabalhava também com escola bíblica lá na igreja. Na época era a ministra Kátia. Sim, e aí... outra também que não fala. Não sei se fala agora, né? Houve uma necessidade de professores. Eu falei assim, olha, se você quiser eu posso colaborar. Eu falei assim, tá bom. E eu colaborava. Eu era aquele step. Faltava um professor, eu ia lá e não tinha discriminação, não. Olha, precisou de professor aqui para adolescente, eu ajudava.
Precisou de professor para jovem, eu ajudava. Precisou de adolescente, de professor para adulto, eu ajudava. Para toda a obra. Precisava de professor para classe de mulheres, mesmo não sendo mulher, mas como ela estava ali para colaborar, ser um facilitador no ensino, eu também colaborava. E fui ajudando, fui ajudando. E aí aconteceu dela precisar de um professor para adolescente, porque o professor precisou sair. E aí teve um problema, porque o líder também tinha saído. E aí a classe deu aquela minguada. Aí me botaram numa sala, rapaz, que era quase que um pedaço assim. Já era no Cian. Bem pequenininho. E aí peguei. Para você. Não, no Cian não, lá na PIB. Na PIB. Onde era para Januário, né? Que mudou o nome. E aí me colocaram numa sala lá em cima, porque a estrutura da igreja lá, ela tinha as salas embaixo, mas tinha algumas salas em Jogadas cima que não era nem na realidade sala para esse tipo de coisa. Mas como o número de adolescentes era tão pouquinho que tinha, e depois daquela situação que aconteceu, aí alguns saíram, outros desanimaram e tal, aí eu fui e ela me chamou, falei, posso dar? Quando cheguei lá na sala, era 3 ou 4 adolescentes. Caraca. Ele, tá bom, não tem problema. E aí eu comecei um trabalho. E uma coisa sempre que eu assentei no meu coração é o seguinte: tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão é para a gente fazer, buscar sempre excelência, por mais imperfeito que nós sejamos. Porque às vezes a pessoa entra dentro de um propósito e ela fala assim, mas eu não vou conseguir, poxa, eu sou falho, eu tenho tantas limitações. E eu vou dizer, Deus gosta desses, que se sentem incapazes para fazer aquilo que Ele quer. Porque qual é o problema do capaz? Ele já entra com rótulo, ele já entra com a etiqueta. E nessa situação, eu não estou dizendo que em todas, mas há uma grande possibilidade de a pessoa ser tomada por uma vaidade, né, por uma presunção de que ele sabe o que está fazendo. Cara, sabe o que eu acho? Eu vou chamar de Enoque. Sim, eu costumo falar que aqui a gente não tem rótulo. Tranquilo. Eu acho que quem é muito capaz, ele já entra com uma bagagem de estratégia, ele sabe fazer, sabe? E às vezes o saber fazer atrapalha o agir de Deus em algumas situações. O cara vou dar um exemplo genérico. O cara entra numa empresa, mas a empresa hoje em dia, o cara quer que você se molde ao jeito que a empresa trabalha. Tem todo perfil que eles estão buscando agora, porque eles querem moldar você. Um profissional à cara da empresa, Isso. que ele vai cooperar mais. Mas o cara já entra sabendo, pô, já fiz tanto tempo nesse negócio, eu já sei fazer. E aí já começa, pô... Aí o dono da empresa, que nesse caso é Deus, já fala, pô, cara, vou ter que te quebrar um pouquinho. Não é por aí, sabe? Eu acho que é por aí. E aí você tem que viver na dispensação de Deus. Por quê? Experiência com adolescente? Nenhuma, eu não tinha experiência com adolescente. Você entrou só para dar aula? Não tinha pretensão de liderar? Nada, só para colaborar, e tô ali. O pessoal foi gostando, ela falou assim, não, eu vou te manter aqui, por quê? Porque eu não tenho professor, e você se adaptou. Porque também tem uma outra realidade. Muita gente não gosta de trabalhar com adolescente, porque é complicado. Verdade. Então assim, foi se adaptando, eu fui me adaptando a eles, foram se adaptando a mim, e aquilo foi crescendo, foi tomando forma, foi tomando corpo, e daqui a pouco a sala ficou pequena. E eu falei assim, olha, ministra Kátia, eu tenho um problema que eu acho que é um bom problema. Eu estou com a sala pequena, já está crescendo. Eu falei assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que descer você para uma sala aqui embaixo, tá bom? Eu falei, tá bom. Mas eu falei assim, então você se prepara, porque eu vou trabalhar para a gente poder ter a maior sala daqui. Ela falou assim, amém, que seja assim. E aí fui seguindo os caminhos de Moody, né? Porque o Moody tem um detalhe muito interessante. Ele se apresentou lá para fazer as classes, né, de escola dominical, ninguém queria dar muito apoio para ele, né? E aí ele falou assim, então vou fazer minha classe. Pode. Então ele começou aí, e só começou a chamar gente que não era da igreja. Ruim, né, cara? Quando vê, o cara explodiu. Real. E aí Deus começou a mover, e aquela sala para a qual ela me colocou ficou pequena. E aí eu fui sendo migrado de sala para sala, porque tem uma coisa interessante para o adolescente. O adolescente anda muito em tribo. Sim. Eles têm os grupos deles. E eles se alocam aonde eles se sentem bem. Foi um trabalho muito legal, que eles se sentiam bem, se sentiam participativos, e eu não tinha assunto ou alguma situação que eu não deixasse que eles colocassem, era aberto, então eles traziam os mais diversos assuntos e a gente ia debatendo à luz da palavra, e eles iam crescendo, enriquecendo, e eles iam chamando outros. Tinha sido feita uma obra lá na sala, eu não sei se você vai lembrar,
que eles quebraram várias paredes e fizeram um salão. Sim, Só que... Salão Ari Pequi Ribeiro. Exatamente. Então, eles pegaram e dividiram as salas com aquele... Porta sanfonada. Porta sanfonada. Só que aconteceu, foi crescendo. E aí, da primeira sala que eu tinha, e aí eu acabei tendo que abrir. E aí eu já tive que tirar o professor. Daqui a pouco, a outra porta eu tive que abrir. Daqui a pouco eu já não conseguia mais falar. Eu tinha que ter um sistema de som. Então, colocaram um sistema de som lá, para eu poder falar. Daqui a pouco, era tanto adolescente que não tinha mais lugar para eles sentarem. E isso foi crescendo, crescendo. Só que nada tinha a ver com a liderança. Eu trabalhava até colaborando com os líderes. Mas aí acontecia um fato, né? Uma situação que... um colateral. O líder de adolescentes, na época, ele teve um AVC. E o cara precisou se afastar de tudo. E aí meio que bateu até no coração deles uma sensação de que, e agora? Como é que vai ser? Novamente nós vamos passar por esse processo de não termos líder. E um problema maior. Eles estavam se preparando para um acampamento de adolescentes. E aí o que aconteceu? Foram lá, deram a sugestão do meu nome para ser esse... Os próprios adolescentes. Foram lá, procuraram, porque o pastor Alexandre, na época, né, ficou... E agora? O que a gente vai fazer? Quem é que vai segurar essa peteca aí? Aí ele me convidou, né? E eu falei, ó, tudo bem, né? Conversei com a minha esposa, porque ela iria me ajudar, me auxiliar nesse processo. E aí nós fomos, né? Encaramos ali a missão e logo temos que realizar um acampamento de adolescente. Só que tem um detalhe, uma peculiaridade. O adolescente não trabalha, se o adolescente não trabalha, não tem grana. Tem grana. Então a gente teve que partir para dentro ali para poder levantar recursos e a igreja ajudou muito. Então a gente fez aquele primeiro acampamento, foram 2 ônibus. Depois eu comecei a fazer outros acampamentos e acabou que eu fiquei como líder. Porque foi um processo difícil para o líder anterior e a família achou por bem dele não continuar, porque era um processo... Né? Hoje está super bem, curado, ele é advogado, mas na época ele não tinha condição, né, de continuar. E foi um processo muito legal. Por quê? Porque foram muitos acampamentos, era muito adolescente. Eu confesso que era uma loucura. Eu acho que na época que eu fui para lá, acho que a maior rede, não sei se vocês ainda se dividem em rede. Rede. É rede, né? Na época tinha rede jovem, rede de adolescentes, rede de eventos, tal. Isso. Cara, eu acho que a maior era de adolescentes. Era, e eu tinha um problema, por quê? Porque quando a turma completava 18 anos, eles tinham que migrar. Tinha que partir. Tinha que sair. E qual é o problema que eu tinha? Eles não queriam sair. Porque era bom, por um lado, poxa, eles gostam do trabalho, mas eu não podia prejudicar o desenvolvimento. Porque como é que eu seguro alguém de 18, 19 anos com alguém que tem 15, que tem 14? Eu já tinha esse cuidado. Mas eu tive que administrar, porque também eu não obriguei ninguém a sair. Então ficou uma rede muito grande, foram muitos congressos que a gente fez, muitos congressos, uma coisa assim, foi um tempo muito, muito precioso. Sabe onde eu lembrei muito de você? De ver você trabalhando. Quando nós pegamos o grupo de adolescentes, o Ministério de Adolescente, eu tinha 2 referências. Eu fui que nem com você, eu assumi, minha esposa veio para me ajudar, falei, pô, show de bola, maravilhoso. E aí eu tinha 2 referências. Eu tinha o que eu via de você, que era um líder, tipo assim, tranquilo, bem aberto, brincava com a galera, na hora de falar mais sério, é sério, mas normalmente você estava ali brincando com a galera, era bem tranquilo. E eu tinha uma outra referência de um líder que eu conheço, que o cara era... Linha dura. Pô, velho. Cara, agora eu vou ter que... Eu só tenho essas 2 referências. Eu tenho que ir por algum caminho, velho. E aí, no começo, eu falei, cara, eu vou ser mais sério. Só que, sei lá, eu comecei, tinha 2. Quando eu comecei, tinha 2. Aí eu falei, cara, vambora, mano. Aí foi e tal, mas só que comecei a ter resistência com os caras. Porque a Assembleia tem mais disso, né? Tipo, os 2 eram adolescentes, mas os 2 eram do Ministério de Louvor. Aí, tipo, cara, deu um tempão na igreja, o cara chegou agora, tá me mandando, não sei o quê. Aí um dia eu orando, aí o Espírito Santo falou assim, cara, se tu for por esse caminho, você vai ficar sozinho. Você só tem 2. Esse ministério vai ser um ministério só. Vai ser, cara, vai ser uma carreira curta. Falei, não, vou... Aí eu lembrei, cara, falei, pô, cara, vou seguir outro caminho. Aí eu fui por esse caminho e deu certo. Quando a gente saiu, tava umas dezenas, assim, sabe? Legal. Foi benção. É porque, na realidade, o que acontece? Por si só, é uma fase muito difícil a adolescência.
E aí eles já entram porque o mundo começa a se descortinar para eles na fase da adolescência. Então, já de cara, eles vão sofrer um baque, um choque. E muita coisa eles não estão preparados para aquilo. Mas como eles estão naquela transição da infância para a adolescência, muita coisa que eles vão fazer é motivo de reprimenda. Que está certo. Cobrar, exigir, se posicionar, tem que ter disciplina, tem que ter horário. Então eles vivem esse processo, que já é um processo natural. Então eles começam a ver que a maior parte do feedback que eles têm é o não. Sim. Não, 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 não. Se eu fosse por esse caminho, eu ia repelir. Então eu procurei fazer um caminho da compreensão, do entendimento. Olha, você pode até fazer, mas isso vai gerar consequências. É aquela coisa de dar a liberdade, mas você ter responsabilidade para assumir os seus atos. Então, quando você coloca a responsabilidade, eles vão pensar e falar assim, bem, eu posso até fazer, mas isso vai trazer uma consequência. Eu estou pronto para assumir essa consequência? Então, fazer com que eles pesassem à luz da palavra, porque uma coisa que eu sempre e foi o que me ajudou. Sim. Primeiro, dependência de Deus. Segundo, muita palavra, muita palavra, muita palavra. E pedir a Deus criatividade para não ser uma coisa maçante. Tentar gerar neles a curiosidade. E foi o que eu consegui fazer com a graça de Deus. Eles se tornaram pessoas que eles traziam muitos problemas do dia a dia deles à luz da palavra. Por quê? Qual a maneira que eu tinha para puxá-los? É tentar inserir dentro da realidade, dentro da rotina deles, o que acontecia e à luz da palavra como é que eles poderiam agir. Isso surtiu efeito, porque eu tenho hoje tem pais lá que foram meus adolescentes. Legal. Foram meus adolescentes e surtiu efeito. Mas foi um processo de muito aprendizado, não só para eles, mas como para mim. Porque eu comecei cedo nesse processo. E nesse processo com adolescente, como eu também era da área da música, porque, rapaz, chegava a época comigo que era tão complicado, que eu estava dando aula para eles. Aí teve uma época que eu tive que arrumar um professor auxiliar. Por quê? Porque a aula durava tanto tempo que não dava tempo de eu sair para subir para participar do Ministério de Louvor. Então eu tinha que terminar antes, botar alguém para finalizar para mim para eu poder subir. E aí tinha gente batendo na porta, vambora, tá na hora, o louvor já vai começar, vambora. E eram áreas assim que eu sempre gostei de trabalhar. Do louvor. Do louvor, adoração e trabalhar com adolescente, porque foi algo que eu não planejei. Deus me presenteou. Foi um presente de verdade. Foi um presente e eu vivi muito tempo, até o momento em que eu tive que fazer uma escolha, porque apareceu também a necessidade da igreja em ter um líder na área de celebração, e eu não estava nem preparado para isso, porque eu não tinha uma formação musical para atender essa demanda, mas Deus me colocou. Cara, essa diferença na Igreja Batista, eu sempre falo da Igreja Batista, assim, em relação à palavra e louvor. E os caras são top, assim. Eu falo pra todo mundo, cara. Eu tenho um pastor amigo que fala, cara, tu é pentecostal, tu é assembleano. Eu falei, primeiro, eu não sou pentecostal, sou carismático. Segundo, eu sou batista, irmão. Eu posso estar em qualquer assembleia de Deus, o meu coração é batista, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade hoje com os cultos. Tipo assim, a dinâmica do culto, pra mim, é um pouco diferente, até eu me readaptar. Mas assim, o ensino, o louvor, eu sou batista. E assim, eu acho que o louvor da Igreja Batista sempre foi uma referência. Pela qualidade, pela dedicação, e acho que a qualidade vem da dedicação, e da qualificação também. Eu lembro vou citar até o nome dele, não sei se ele vai, acho que vai me processar o nome, o Douglas, lembra do Douglas? Douglas. Que tinha a voz rouca. Cara, porque o Douglas canta demais, velho. Eu fico assim, cara, 10% da voz do Douglas eu já tava rico, meu irmão. Mas brincadeiras à parte, eu sempre penso assim, cara, eu falava isso com o pessoal do Ministério do Louvor, fala, cara, escuta mais louvores da Igreja Batista. Aí na Assembleia tem essa coisa de Batista, os caras geladão, não sei o quê. Eu falo, mano, escuta o louvor dos caras, mano. Pô, escuta o louvor. Tem uma outra Assembleia que é um pouco maior, que luta para ter um louvor de qualidade, exemplo a Advec, tem uma audição, uma parada legal, sabe? Mas a maioria das igrejas menores não tem. E eu acho, por um lado eu acho legal porque dá muita oportunidade. As pessoas aprendem muita coisa. Por outro lado eu acho que é deficiente. E por falta de qualificação mesmo, que a Batista exige mais. Na realidade, o que acontece?
dependendo de quem tiver, você vai ser guinado, você vai ser puxado para uma situação onde tiver necessidade. Então, quando você coloca pessoas ali em que elas ficam meio que sem perspectiva, fica meio que assim, o que a gente está fazendo tá bom. Mas quando você pega pessoas que geram o interesse que elas têm, e é sempre bom você ter um ou dois com mais capacidade, com mais conhecimento, e que sejam esses que vão trazer esse incentivo Eles para puxam os outros, né? Por quê? Porque ele vai puxar. Porque uma coisa até que eu coloco até para o pessoal, olha, a gente está indo até aqui, mas vamos fazer melhor? Vamos aperfeiçoar isso aqui? Para quê? Para que eles possam estar sempre na busca de que, olha, a gente pode melhorar, vamos melhorar, vamos gerar um grau de dificuldade. Essa música é feita dessa forma, mas o que a gente pode fazer para aperfeiçoar? Para dar um brilho maior. Então, incentivar eles a fazerem coisas melhores. E colocando essas pessoas em pontos chaves, você consegue subir o nível. Por quê? Porque toda pessoa que toca, ela sabe, ela tem a percepção do que é bom, Sim. do que é regular e do que é ruim. Então ela tem essa percepção. Só que às vezes falta perspectiva. A pessoa vai falar assim, tá bom, né, tá tranquilo, dá 3 notinhas aqui, dá uma notinha e segue, dá uma variada aqui, que tá tudo certo. Tá bom lá atrás, era bom lá atrás, mas agora, qual é a necessidade? Uma coisa que a gente não pode perder no norte, né, que a gente tem na nossa caminhada com Deus, porque a palavra de Deus já fala sobre isso. O salmista vai dizer assim, você precisa tocar bem. Você precisa tocar bem. A gente não pode se perder e achar assim, não, tá bom, eu estou fazendo o meu melhor. Tá fazendo mesmo? Ou você sentou na cadeira e agora, pô, já conseguiu, tive a oportunidade, agora já me colocaram como definitivo, né? Eu sou o tocador desse culto aqui de tal dia, tal hora. Tá tranquilo? Não. Se aperfeiçoa. Por quê? Porque vai chegar o dia que Deus vai te tirar dali e vai te colocar numa outra posição. Sim. Vai ter uma oportunidade. E uma coisa também que é importante na igreja, né, que a gente não pode perder de vista. Deus ele vai sempre te preparar para você subir, porque Ele já quer colocar um outro no teu lugar. É importante as pessoas entenderem isso, porque essa é a dinâmica do reino. Né? A gente costuma dizer que sempre na fila ali de um Moisés tem um Josué. Sim. Tem um Josué, tá ali, ele está aquecendo. A hora que o técnico fala assim, opa, substituição, vem. Ele tem que ir. Talvez pronto ele não vai estar, mas ele já vai estar na mesma sintonia. Olha, chegou a minha hora. Disposto, né? Chegou a minha hora. Legal. Mas eu não tenho capacidade. Não, a gente não está preocupado com a capacidade, mas chegou a tua hora, então você vai ter que encarar. Se a gente pegar, foi exatamente as palavras de Deus para Josué. Josué, ser corajoso, esforça-te. Tem muita palavra, tem bom ânimo, Josué. Tem bom ânimo, é você que vai fazer esse povo entrar. Então, o cristão ele precisa entender isso, e não só na área da música, mas qualquer área da igreja. Porque a dinâmica da igreja precisa disso, precisa que os espaços sejam preenchidos. Alguém que está aqui, ele tem que se aperfeiçoar, porque ele tem que subir. Porque vai precisar ceder esse espaço para uma outra pessoa. Porque lá embaixo tem um camarada que se converteu. E você não pode deixar esse camarada no leite, ele não vai aguentar. Ele vai ter que começar a ir para uma comida sólida. Então ele vai ter que avançar. Ele vai ter que crescer na graça e no conhecimento. Eu vou te dizer aqui, associado ao crescimento de Jesus, é o que a igreja precisa viver, na minha compreensão. Sim. O que a palavra de Deus vai dizer lá em Lucas 2, verso 40, e depois lá também no verso 52? E crescia Jesus em graça, e conhecimento, estatura e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Sim. Vê se não é referência para a igreja que a gente precisa crescer. Porque senão é meio que as pessoas acham assim, não, essa área aqui é a minha. Não, eu não vou sair, você me deu essa cadeira. Eu não saio daqui, eu não saio daqui, ninguém me tirei. Deus não quer isso para você. Ele quer te fazer subir de nível. É o que diz Amós 6, verso 3. Diz lá, conheçamos, mas ele não fala para aí. Ele diz, e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias também fala isso. Então, é Oséias. Oséias 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por quê?
Porque não é só conhecer. Conhecer é o ponto inicial, mas você tem que prosseguir em conhecer. Você tem que avançar na graça, no conhecimento, porque Deus ele quer fazer a igreja crescer, quer fazer a igreja avançar. Você precisa subir de nível. A gente vê isso nos Atos dos Apóstolos. Sim. Momento em que, olha, vamos ter que instituir aqui um novo grupo, uma nova equipe. Que equipe é essa? Os diáconos. Por quê? Porque esses camaradas aqui, eles têm que se ocupar da doutrina. E eles não podem fazer esse tipo de trabalho. Então vamos instituir os diáconos. Coloca os diáconos aí. Então a gente vai crescendo. E a igreja precisa disso. Por quê? Porque a igreja, a gente vai ver na teologia, que é o que? É um organismo vivo. Sim. Ele não é um organismo estático, vegetativo. É um organismo que você precisa estar sempre fazendo ele ter a dinâmica. Ele tem que avançar, ele tem que crescer, ele tem que prosperar. E ceder lugar. Não tem lugar cativo, igreja. Não tem cadeira cativa. Isso aqui é meu, sem ter aqui. Não, acabou. Não acabou. Isso aí é só o início. A gente tem muito mais para você. Não, mas foi com muito custo que eu cheguei aqui. Você não tem ideia, líder, você não tem ideia, pastor, de como é que foi duro para eu chegar aqui. Mas se você não deixar esse grão de trigo morrer, ele não gera vida. Então, às vezes, as pessoas estão muito agarradas em cargos, em posições, e Deus não instituiu nada disso. Deixa eu te perguntar uma coisa, como ministro de louvor, qual você acha assim, que é a grande dificuldade para o nosso tempo no ministério com adoração? Como conduzir a adoração, viver a adoração, como é que você enxerga isso? É a gente não deixar de ser bíblico. Por quê? Existe a questão, por exemplo, de algumas músicas, algumas letras, em que biblicamente há alguma dificuldade. Eu não vou entrar aqui no mérito do que é, para não ter, né, para de repente alguém dizer assim, pô, mas falou da música tal, falou dessa, mas as pessoas já sabem. Né? Sim. Você minimamente com conhecimento bíblico, você vai entender que tem músicas que elas fogem um pouco daquilo que a Bíblia diz, porque até o próprio tratamento que você faz para com Deus, para com o Senhor Jesus, ele acaba se tornando um tratamento meio que você aqui. Sim. É complicado, porque onde é que está a liturgia, onde é que está o respeito? A gente não pode perder isso. Eu não estou dizendo que as músicas de antigamente eram melhores que essa, não. Eu acho que Deus faz tudo a seu tempo. E todo o tempo de Deus é formoso. Eu acho que tem música muito, muito linda, muita harmonia, muita melodia, mas a gente tem que tomar cuidado com a palavra. Porque senão a gente acaba entrando num tempo de banalização. Por quê? Adoração sem santidade é uma ofensa a Deus. Não tire isso da minha cabeça. Olha para Isaías. O povo estava lá adorando a Deus? Estava. Estavam lá fazendo as ofertas? Estavam fazendo as ofertas. Estavam fazendo as festas de lua nova? Estavam fazendo. Mas aí deram o microfone para Deus. Fala aí, Deus. Deus foi falar. Isso que vocês estão fazendo, eu não estou nem olhando. Esses louvores que vocês estão cantando, eu não estou nem ouvindo. Essas ofertas, eu estou fechando os meus olhos, porque eu não quero nem tomar conhecimento, estou tampando os meus ouvidos, porque eu não quero receber isso. Isso daí é uma abominação para mim. Por quê? Estava todo mundo seguindo um ritual. Mas o coração estava onde? Estava longe. Estavam cumprindo ali um rito para dizer, ó, nós estamos fazendo aquilo que foi determinado lá na lei de Moisés. Mas já estavam doidos para aquilo ali terminar, para que uma outra coisa que fosse do interesse deles acontecesse. E aí, é uma coisa muito atual para os dias que nós vivemos. Por quê? Hoje, o Ministério de Louvor, primeiro, a pessoa ela vai refletir no altar aquilo que ela é. Não adianta a pessoa se vestir de um rótulo, de uma etiqueta, de uma capa, de uma performance, e aí, de repente, ele vai olhar, ele viu ali um DVD, nem existe mais DVD, né? Ele viu um vídeo no YouTube, viu um negócio, e aí ele vai performatizar do mesmo jeito. Ele quer fazer aquela performance, ele não está preocupado com a nossa performance. Sim. Tem gente que consegue, o cara consegue ser pirotécnico. Não, tem umas paradas que são assim. Coisa de louco, tu fica assim, rapaz, como é que esse cara fez isso? Mas logo depois aparece alguma situação em que você fala assim, rapaz, isso é incompatível. A vida dessa pessoa está incompatível. E são tantas situações que se levantam. Por quê? Porque a gente só é no altar de Deus aquilo que a gente é no secreto.
Por isso que Jesus disse, você quer mesmo ter um relacionamento bom com Deus, aquele relacionamento que você vai ver se é frutífero? Se preocupa com o público não. Vai no secreto, tranca a tua porta, fala com ele e ele vai te responder. Então o que nós somos? Nós somos reflexos do secreto com Deus. Você é reflexo, você não é aquela performance. Pode ter performance? Pode, mas isso só vai refletir quem você é. E quanto mais você subir a régua, é sinal que a régua do secreto está subindo, está altíssima. Eu vejo que é isso para o tempo de hoje. Eu vejo que a gente precisa ser bíblico. A gente não pode fugir da Bíblia. Achar assim, Deus não está vendo, ele tá, o mover chegou, né? Olha aí o mover sendo derramado, olha aí, olha o azeite sendo entornado. Aí já começa um problema. Por quê? Qual foi o ponto na Bíblia, o local na Bíblia que você viu Deus desperdiçando alguma coisa? A turma acha que o azeite vai derramar, que ele vai transbordar. Aquilo que fala da generosidade. Deus é generoso. Por que ele está dizendo que ele está transbordando? Para dar o exemplo que chegou até o topo. E olha, não que ele está desperdiçando. Ele fala assim, eu sou tão generoso que eu vou transbordar através da sua vida. E aí, isso vai atingir as pessoas que estão próximas a você. A unção que eu derramar na tua vida, isso vai transbordar nas pessoas que estão próximas a você. Mas tem um detalhe. Você tem que se esvaziar. Você não pode estar cheio. Como é que você vai encher um copo que está cheio? Tem como. Como é que você vai pegar a botija que já está cheia? Dá um controle. Como é que você vai fazer algo? Como é que você vai permitir que Deus vai fazer algo na tua vida, vai promover algo, se você já está cheio? A gente tem o próprio exemplo de Cristo. Filipenses vai dizer, o que ele fez? Ele veio cheio da glória, ele veio cheio do poder. Se esvaziou. Exatamente. É Bíblia, a gente não precisa... Tem que inventar a roda, né, cara? Não, Bíblia, vamos para a Bíblia. Cara, tem alguns louvores que eu tenho muita dificuldade. Acho que pela referência bíblica e batista, eu tenho muita dificuldade. E aí, quando eu tô em algum lugar assim que começa a tocar, me dá um... Caraca, tem que ir no banheiro, velho. Sério, me dá um negócio assim que, cara, não tem como ouvir isso não, velho. E aí tu vai passar pra uma outra pessoa, fala, cara, pô, às vezes é um amigo, sabe, tá cantando aquela música, a música que tá em alta, aí você, cara, pô, mano, vê essa música que tu cantou, cara. Pô, isso não é Bíblia não, velho. Aí o cara, tá com inveja, não sei o quê. Não, mano, não é, cara. E assim, com o tempo você acaba sendo tirado meio que de... você gosta de ficar julgando, sabe? Já aconteceu, já fui acusado disso. Você gosta de julgar. Eu falei, não é, cara. Se eu não posso falar, eu calo minha boca. Eu tô querendo te ajudar, porque se você vai bem, se você ministra um louvor eu penso assim, a palavra diz que o Senhor, ele habita em meus louvores. O que são louvores? Louvores é aquilo que exalta ele, que chama pela presença dele. Ele vem para receber o louvor e habita ali. Se não fala de Deus, tem música que nem fala, que nem cita Deus na história, sabe? É totalmente antropocêntrico e o homem tá ali no centro e é isso aí. E eu fico, cara, não, mano, não é isso, sabe? A dificuldade que existe hoje é que as pessoas precisam separar isso. Porque o centro da adoração é o Senhor Jesus, é o nosso Deus. E eu vou até abrir uma outra asa nisso que você está falando, que é a questão até da gente tomar cuidado. Por quê? Às vezes a gente pode estar vivendo um momento de tanta mentira na hora do louvor. Por quê? Porque você está cantando uma coisa que você não está vivendo, e que não é uma realidade, que nunca foi, e se você tomar cuidado, nunca será. E aí eu vou pegar um exemplo aqui de uma música que eu acho linda. E eu digo para você, Marquinhos, eu tenho muita dificuldade de cantar essa música, não pela letra dela, que é linda, é teológica, é profunda, mas se eu tenho condição de viver o que essa letra está dizendo. Se eu não me engano, essa música é do Luiz Arcanjo, quando ela diz assim, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres das minhas vontades. Abro mão da minha vida por ti. Eu acho uma letra pesadíssima, riquíssima. Mas quando você está cantando, o que você está dizendo? Você está profetizando. Sim. Você está verbalizando uma realidade da sua vida. Ou pelo menos que você vai se esforçar para ser. Pega essa letra, vê se ela se encaixa. Não é uma coisa assim que é tremenda para uma pessoa cantar.
E aí, às vezes, o camarada está cantando, mas Deus fala assim, rapaz, renuncia isso aqui não está sendo legal, não. Ah, mas eu gosto, não estou te pedindo muita coisa, não, só não quero que você frequente isso aqui. Eu só não quero que você ande com essa pessoa aqui. Eu só queria que você, ao mesmo tempo que você dedicasse às suas redes sociais, ao seu telefone celular, dedica também ao mesmo tempo à palavra. E aí eu vou cantar, eu abro mão dos meus sonhos, das minhas vontades. É uma coisa que se a gente não tomar cuidado, a gente volta lá para Isaías. Sim. Você honra com os lábios e o coração Mas o totalmente coração distante. está longe, eu estou cantando, estou fazendo aquilo só por performance. Sim. Fazendo aquilo só por performance. E aí eu vejo que é um perigo muito grande. Então a gente tem que caminhar para a gente buscar ser o mais bíblico. A gente tem muita falha, tem muito erro. A igreja tem essa característica, nós somos feita de seres humanos, então tem falha, ele tem limitações muitas, mas a igreja ela não pode perder o foco, a direção, que é Cristo, ela não pode perder a forma, que é a forma bíblica de ser, para fazer qualquer coisa. E aí eu vejo que às vezes a gente cai nesse tipo de situação. E aí as pessoas estão falando coisas, né? E aí, nesses últimos tempos, a gente vê assim, rapaz, a turma tá lá num show de sertanejo, num show gospel. Aí o camarada do nada, aí você vê como tem crente desviado, né? Aí o camarada do nada, ele puxa uma música. Você fala assim, caramba, e a turma canta. Como tem gente desviada? Sim. Aí eu fico me perguntando, por que essa pessoa está desviada? O que ela negociou? Será quantas vezes ela cantou que ela abriria a mão e ela não abriu? E isso não gerou fundamento, não gerou raiz nela, a ponto dela prevalecer diante das lutas que ela viveu. E hoje ela está desviada. Acho que tem louvores que são de adoração direta. Senhor, tu és, Senhor, tal, 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 tal. E tem esse tipo de louvor que é mais uma oração, né? Uma espécie de oração, falando, Senhor, de rendição mesmo. Eu acho que nesse ponto, louvores desse tipo, eu acredito que existem duas réguas para usar aí, tipo, para você estar autorizado a fazê-lo. Ou você está vivendo isso, ou você tem um desejo muito ardente de viver isso. E o que vai te levar a se esforçar para aquilo. Fora isso, cara, só palavras. O problema disso é que a igreja não é burra. Porque o ministro está ali, está ministrando e tal, e a igreja está olhando para ele. Você acaba virando o norte, de certa forma. Você está na vitrine, né? Vamos dizer assim. Se você for uma roupa rasgada, todo mundo vai usar roupa rasgada. Quer falar, cara, pô, vou cantar também. O cara tá todo errado, tá ali de boa, eu vou também. Mas isso eu vou dizer, até pela experiência, isso não se perpetua por muito tempo. Você não consegue ser duas coisas. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada. Não dá. Elas são incompatíveis em si. Então, mais cedo ou mais tarde, se essa pessoa não se acertar, alguma coisa vai acontecer e ela vai ficar exposta. Então, a pessoa que tem um pingo de temor, ele vai ter que preservar a sua realidade dessas situações. Não que a gente não erre. Eu vou pegar um exemplo bíblico. Aqui. Vou pegar 2 reis aqui para você. Saul e Davi. Deus aceitou quem e rejeitou quem? Aceitou Davi, rejeitou Saul. Rejeitou Saul. Quem mais errou? Pô, cara, eu acho que foi Davi, mano. Muito. Ele errou pra caramba, feio. Fez coisas assim que... Saul fez. Mas olha para Davi, quantas coisas ele fez. Mais pesado. Mas ele tinha um coração voltado para Deus. Acho que ele entra esse lance do desejo ardente de resolver a situação. Sim, de querer, às vezes não sabe como, mas ele errava. E aí, naquele momento em que ele mais ficou prisioneiro do pecado, foi quando ele escreve lá, enquanto eu me calei, os meus só se secaram. Então o cara não vai conseguir expressar uma adoração verdadeira, uma adoração verdadeiramente com os lábios, que é fruto daquilo que você sente pelo Senhor, se você estiver nessa situação. Então, é olhar o seguinte, todo dia e todo tempo é momento para arrependimento. A gente tem que estar sempre se olhando para isso. Para quê? Para que a gente, de repente, não viva uma vida vazia, uma vida artística. E esse eu vejo que é um dos perigos, da gente se acostumar tanto com aquilo ali, que virou uma coisa cotidiana, rotineira. E os erros, eles não incomodam mais. A gente tem falhas? Tem. A gente tem dificuldades? Tem.
Mas Deus ele está sempre pronto a nos perdoar, a nos tratar, a nos reconduzir a lugares altos, a nos colocar nesses lugares, desde que a gente esteja sempre voltado para Ele. E a gente vai ver que Davi tinha esse sentimento, tinha esse coração. Errava, mas ele estava sempre pronto a se arrepender. O tempo que ele mais demorou foi quando ele quase entrou num processo sem volta. Sim. Mas aí ele se arrepende a tempo, ele se volta para Deus a tempo de ter essa situação restaurada. E eu vejo isso no corpo de Cristo hoje como uma necessidade das pessoas exercitarem cada vez mais o arrependimento. Porque o arrependimento não é para viver um momento na igreja, o momento da ceia, aquele momento que o pastor dá aquela palavra de confronto e se fala, rapaz, Senhor, perdoa todos os meus pecados, Senhor. Que bebe, né? Que come e bebe, eu estou assim indignamente, será? Aí o cara fica pensando, rapaz, e agora? Tudo bem que a gente tem uma herança católica, né? Dessa coisa muito forte. Dos atos, né? Não, que eu faço tudo de errado, mas naquele dia da missa eu vou lá, me conserto, né? Me apresento lá, tomo ali o meu negócio e estou liberado. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a gente tem que seguir o padrão de Cristo. Nós somos a miniatura de Cristo. E eu vejo que é como a igreja, né? Como a gente precisa sempre estar alerta para esse tipo de coisa. Por quê? Porque é para as pessoas não perderem a sua raiz, a sua identidade. Pessoas, de repente, que é o que até a gente estava comentando antes, né? A pessoa que está fora da igreja, porque ela acha que a igreja ela é um problema na vida dela. Ela acha que a igreja só tem gente assim, assado. E aí o camarada, não, eu amo a Jesus, eu amo a Cristo, mas eu não quero estar na igreja. Ei, quem instituiu a igreja foi o Senhor Jesus, a igreja é dele. E a gente precisa lembrar de uma coisa. Quando ele voltar, ele volta para buscar quem? A igreja. Ah, meu pai. Eu estava conversando com um amigo que entramos nesse assunto, né, cara? Aí ele foi citando e tal, a gente foi conversando. Ele não é descongregado, ele congrega e tal. Nem sei se você tá a palavra descongregado. Acho que não, inventei agora. Cara, mas ele tá congregando e tal, a gente foi conversando sobre isso. Eu falei, mano, assim, esqueci o que eu ia falar. Do que a gente conversou, esqueci total agora mesmo. Deu branco mesmo. Enfim, a gente tava conversando sobre isso. E aí, eu falei, cara, Paulo passou por isso. Quando ele tem a notícia da igreja de Corinto, ele exorta exatamente sobre isso. Tava tendo uma divisão na igreja. Sou de Paulo, sou de Apolo, e ele fala que era pior com um outro grupo, que falava, eu sou de Cristo, cara. Quem era de Paulo e era de Apolo, já não era bom, mas assim, tem como resolver. O cara, eu sou de Cristo, mano. O cara, tipo assim, ele criou uma coisa que ele não precisa congregar. E ele fala, cara, esses são os piores. Esses a gente tem que tratar com mais cuidado porque eles são um problema. Porque quem é de Paulo e de Apolo, eles têm a quem seguir. Paulo fala, ser de meus imitadores, tal, como eu sou de Cristo. Você tem uma referência. Aí o cara que fala, pô, eu sou de Cristo, não preciso da igreja. Ah, lembrei que eu ia falar com ele, tava enrolando pra poder falar isso. Falei, cara, ele falou assim, que nós somos a igreja. Eu falei, então, eu não sou a igreja. Como não? Eu falei, se eu estiver sozinho num lugar, só tem eu sou um representante de Cristo, eu sou um embaixador, eu sou representante da igreja. Você é membro, né? Eu sozinho não posso ser igreja, mano. Romanos 12, membro. Falei, cara, eu sozinho não posso ser igreja. A igreja é uma assembleia, velho. Uma assembleia solene de santos e tal. Eu sozinho não sou igreja, cara. Não tem como. Eu sozinho sou o corpo de Cristo? Não sou, velho. Eu sou um dedinho. Aí vem o pastor Enoque, que é a mão direita. Aí vem o Delbertino ali, que é o braço. E tal, entendeu? Juntos somos igrejas. Separados? Não. Aí ficou naquela, né? Pô, é o grande perigo, porque Romanos 12 vai dizer o seguinte, que a gente tem que tomar um cuidado. Para a gente não tomar a forma do mundo. Sim. Né? Porque hoje a gente está vivendo um tempo em que as pessoas elas olham para essa realidade da vida, principalmente nessa pós-pandemia, as pessoas meio que falam assim, eu não preciso das pessoas, eu posso viver isolado, porque a pandemia meio que falou assim, eu vou te ensinar a viver isolado do mundo. Sim. As pessoas meio que elas vivem isoladas, meio sem precisar, sem se relacionar. E nós não somos seres assim, nós somos seres de relacionamento. E a igreja é um organismo de relacionamento, não tem como não ter relacionamento.
Então, as pessoas precisam compreender que quando Cristo ele forma a igreja, ele forma para que ela esteja dentro desse relacionamento se ajudando, porque ele sabia que ia ter hora que um ia estar aqui e o outro aqui. Então esse viria e o ajudaria. Sim. Mas daqui a algum tempo pode ser que a situação se inverta. O importante é a igreja ter esse mecanismo, essa maneira, essa forma de se autoajudar, mas tudo sempre pautado pela orientação da palavra. Para quê? Para que ninguém permaneça enfermo. Que os enfermos eles sempre vão existir, mas não há necessidade da pessoa permanecer enferma, permanecer naquela condição. E eu vejo que é uma das grandes lutas de Paulo. E aí pega aqueles que são extremistas e fala assim, mas lá tem as pessoas que não gostam das outras, pessoas que... Qual é o lugar que não tem problema? Todo lugar tem. Todo lugar tem. Só que a gente também precisa olhar e ver o que eles falam sobre isso. O que a palavra de Deus vai dizer na carta de João 4? Se eu não me engano, verso 20. 1 de João 4, 20. Aquele que diz assim, eu amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão, ele diz o que é? Tu é mentiroso. E eu não tenho nada a ver contigo. E aí, como é que fica? Como é que fica? Ir numa ceia, tomar o cálice lá, comer o pão, resolve? Não resolve. Piora a situação. Em João 8,44 ainda vai dizer de quem você é filho. E ainda vou te dizer um outro problema que a gente vai esbarrar aqui numa situação, porque tem lá o chat, não tem? As pessoas comentam? Então vou botar aqui para o pessoal poder comentar no chat do YouTube, é isso? Vai ter nos comentários. Então, o pessoal pode comentar lá, porque o pessoal fica assim, rapaz, eu fui lá, levantei minha mão, tá tudo certo, agora eu tô com Jesus, céu me espera. E o cara vai viver o vidão dele. Quando a gente vai olhar para a Bíblia com cuidado, olhar com muito cuidado, tem lá uma palavra que, teve muita gente que falou assim, mas olha, em teu nome eu fiz isso aqui. Olha, mas em teu nome eu promovi isso aqui. E em teu nome eu fui ali, fui aqui, fiz, aconteceu. Ei, te conheço não. Aí a pessoa para e pensa, de quem que ele está falando? De alguém que nunca teve um relacionamento ou de alguém que teve um relacionamento? O que aconteceu? Eu não vou dizer, vou deixar o pessoal comentar e de repente futuramente a gente responde. Mas aí a pessoa pensa assim, o pastor está dizendo que a gente perde a salvação? O pastor está dizendo que não é uma vez salvo, para sempre salvo? Eu não estou dizendo nada. O pastor não é calvinista. Eu não estou dizendo nada. Eu estou dizendo para você botar lá, a gente pode gerar um debate aí no chat. Coloca aí o seu posicionamento, por quê? Nessa diversidade, pautados na Bíblia, a gente cresce. Um vai aprendendo com o outro. Agora, a gente precisa tomar esse cuidado, porque às vezes o cara fala assim, me decepcionei com o Marcos, porque naquele dia eu precisava de uma palavra de carinho, de atenção, e o Marcos falou algo para mim que eu não gostei e tal. O que ele falou? Ele não me deu bom dia. E naquele dia eu precisava de um bom dia. Virei as minhas costas e nunca mais fui para a igreja. Então agora aqui eu procuro meu cultozinho em casa, estou aqui, ei. Não é isso. Não é esse o propósito. Você tem que estar numa igreja. Você tem que procurar uma igreja. Você não concorda com a postura que aconteceu naquela igreja? Procura uma outra. Tranquilo. Só não gera mágoa e tristeza no teu coração. Senão você não pode ofertar. Não pode tomar ceia, vai lá, se conserta com o teu irmão, libera o perdão para ele e vai congregar onde Deus te apontar. O Espírito Santo vai te apontar. Multiforme graça de Deus, não tem igreja perfeita, né? E o pessoal costuma falar, se você encontrar essa igreja perfeita, nem entra. O pastor Alexandre fala muito isso, né? Nem entra porque vai ser um problema sério. Na época ele falava assim, cara, se tu encontrar uma igreja perfeita, não entra, porque você vai estragar a igreja. Então nem entra lá. Por quê? Porque a igreja é assim, tem dificuldade, de repente as pessoas não entendem que tem dias e dias para as pessoas. Tem gente que todo dia é um dia de alegria, o cara está passando uma prova, mas ele tem sempre um sorriso para te dar. Mas tem gente que não consegue administrar esse dia da luta. E o cara tem muita dificuldade de confiar em gente que está rindo o tempo todo. Mas tem gente que o cara está na luta e ele não vai conseguir esboçar um sorriso. Sim. E às vezes, pela pressão que ele já recebeu, naquele dia ele vai te dar uma resposta meio atravessada. Sim.
Às vezes nem é proposital, nem percebeu. Não é, e aí o cara nem se deu conta que aquilo aconteceu, ele só falou o bom, ele não falou o dia, ou ele falou o dia, ele esqueceu do bom, mas às vezes a pessoa tem que olhar o seguinte, quais são as feridas que eu estou carregando, que eu fico assim, de peito aberto para alguém me ferir mais ainda. Sim, sim. Porque uma pessoa não pode entrar numa crise dessa. Então, a gente precisa só observar isso, porque a gente precisa sempre criar raiz. E quanto maior a raiz, a copa da árvore, Deus é que vai dar o crescimento. Aquilo que você citou. Deus é que vai dar o crescimento. Mas a gente precisa ter profundidade. Por quê? Tem o dia bom? O dia bom é maravilhoso. O dia bom, tá todo mundo rindo, se abraçando. Somos corpo. E assim bem ajustado. Totalmente ligado. Mas e o dia mau? Ele acontece. Então é essa profundidade que vai fazer você resistir no dia mau. Que você vai usar as armas espirituais para resistir. E se você fraquejar, se você meio que quase sucumbir, Deus vai colocar um homem e uma mulher de Deus na tua direção. Eu falo isso porque eu vivo isso todos os dias na igreja. E acontece isso até quando você não quer. Eu vou te dar um exemplo de segunda-feira agora, no culto. Acabou o culto e Passo de Fé lá, a gente tem o momento que a gente tem da oração, você lembra como é que era, né? Voltou, né? Voltou, a gente parou por causa da pandemia e a gente retornou agora ao presencial, depois que ajustou algumas coisas. E aí acaba lá o culto, acabei de tocar, eu falei, rapaz, deixa eu só beber uma aguinha, porque às vezes não é só uma oração, é quase como um aconselhamento, né? Cara, aquela fila de oração às vezes acaba de manhã, velho. É, muito tarde. Eu lembro, demônio pra caramba. E aí, rapaz, eu cruzei a porta ali e fui beber uma água no bebedouro. Isso eu cruzei com um rapaz e do nada, eu não vou nem espiritualizar. Não vou. Eu simplesmente falei, rapaz, aí peguei assim e dei um abraço nele. E eu senti que esse abraço que eu estava dando, ele estava me apertando. Eu falei, aí você já percebe, você faz uma leitura. E aí aquele abraço que ele não queria soltar, e eu tô ali, eu virei e dei uma palavra na direção dele. Falei, preciso que você, antes de sair daqui, você leia Josué 1:9. Eu nem sabia que ele ia sair. Depois ele veio e me procurou, ele estava saindo de uma série de problemas, ele ia tomar uma decisão que ia influenciar pro resto da vida dele, em relação à família dele. Ele voltou para a fila de oração, eu falei assim, alguma coisa aconteceu. Ele foi o último que eu atendi. E aí ele veio chorando, ele contou a história, a situação, e foi tão bom, porque a gente teve outras programações de família lá, e eu pude vê-lo, né, no altar do Senhor. O que acontece? Às vezes você vai ser conduzido, e aquilo que você nem imagina que vai gerar algo na vida da pessoa, vai gerar um abraço. Foi um abraço. Não vou nem dizer, o Espírito Santo não me conduziu, foi nada. Eu fui beber água. Mas passando por ele, eu apertei a mão e dei um abraço. Só que quando ele me deu a recepção do abraço, eu percebi. Faz um pedido de socorro, né? E era. Agora imagina se eu não desço para beber água, né? Ou se de repente eu bebo e... São coisas que Deus faz. Como é que Deus trabalha no ordinário? Copo d'água, cara. Sabe? Deus trabalha num simples, na coisa do dia a dia. Deus trabalha nisso. Mas assim é a igreja, assim como poderia ser eu, mas você é pastor. Não, poderia ser qualquer pessoa. Sim. Poderia ser qualquer pessoa que tivesse ali naquela posição e daria um abraço e liberaria talvez até uma palavra, uma revelação, mais do que eu falei, porque eu só dei um texto para ele. Poderia ter feito... E quantas vezes isso acontece? Então isso é igreja, esse relacionamento de troca. Da gente trocar, da gente poder compartilhar. E nisso a gente cresce. Não é assim, eu detenho a razão, ou você detém a razão. Não, a gente está aqui para aprender, está aqui para crescer, a gente está aqui para colaborar um com o outro. E assim a igreja ela vai promovendo. Por quê? A igreja ela tem uma visão, que não é uma visão para dentro. A visão da igreja não é a igreja de repolho. Ela não olha para cá, ela fica crescendo. Não, ela cresce para fora. A igreja é alface. Seja lá qualquer... Mas ela é para fora, a visão é sempre para fora. E sempre de aperfeiçoamento para as pessoas subirem, se alocarem em níveis mais altos, porque alguém tem que preencher os outros e isso vai crescendo. Tem um lema da Adventista que eu acho que é bem legal, que é um discipulando um por um tempo.
É bem legal. Isso faz Muito toda a simples, diferença. assim, num momento eu estou discipulando você, daqui a pouco você está me discipulando, essa coisa de vida na vida, a gente está se discipulando em Cristo e pautado na palavra e é por um tempo. E a igreja sempre fez isso. Eu, por exemplo, eu fui acompanhado por uma pessoa que foi importante na minha vida. E naquela época eu nem sabia que aquilo era discipulado. E nem ele fez aquilo por discipulado. Sim. Mas ele fez por um princípio de compaixão. Assim como outras pessoas. E aí tem igrejas que trabalham com célula, com grupos menores, grupos de crescimento. Tudo isso são ferramentas Sim. para a igreja poder crescer. E outra, fazer com que o sacerdócio que está lá em Pedro, né, seja exercido por todos. Sim. Não é só pelo pastor. O pastor é o anjo da igreja, ele cumpre esse papel de pastor, mas ele é o clínico geral. Né? É o maestro ali que ele faz, mas ele não dá conta de tudo. E quando a gente pega e coloca o sacerdócio da gente em ação, a gente consegue um alcance muito maior. É você se desenvolvendo como pessoa, como ser humano, como cristão, como servo do Senhor. Aí a gente para e pensa, vamos evoluir isso. Uma sociedade muda um princípio desse. E aí eu vou para um outro aspecto. Você me corta. Não, pode ficar à questão vontade. de hora aqui, senão eu vou falando. Por exemplo, a gente pega a Inglaterra, do finalzinho lá de 1800 e alguma coisa. Hoje, quando a gente fala assim, avivamento, né? Vai ter um culto de avivamento. O que vem na tua cabeça? Louvor, adoração. Movimento, barulho, pulo. Mas tá valendo, beleza, tranquilo. Mas qual é o sentido do avivamento? Transformação. Sim. Quando a gente pega a Inglaterra do final lá de 1800, a gente vai perceber um negócio muito interessante que estava acontecendo. Esse finalzinho aí de século, a Inglaterra estava totalmente desvirtuada, estava perdida. Né? Todo mundo muito frio, Sim. as pessoas muito distantes de Deus. E aí algo começa a acontecer. Homens de Deus começam a se levantar e começam a pregar a palavra. E aí a gente vê um avivamento acontecendo. E que avivamento foi esse? As famílias começaram a ser transformadas por estarem sendo alcançadas. E naquela época tinha um problema crônico, muito crônico, que tinha a questão dos homens, né, os chefes de família, eles saíam para os bordéis, para as casas de noitada, bebida. E o que acontecia? Cultural. As esposas ficavam em casa com os filhos. E era um tempo de muita tristeza. Por quê? Porque que família é essa que está vivendo feliz se o marido sai para a noitada e chega em casa bêbado? Então, o avivamento começou de que maneira? Transformando a realidade da sociedade. Os homens começaram a ficar em casa. Os bordéis começaram a fechar. Então a Inglaterra começou a viver um avivamento, uma transformação. E aquilo ali foi tomando um vulto e construiu uma sociedade. Vamos pegar os Estados Unidos, algo semelhante. País de Gales. Um avivamento foi tomando forma em que aquilo foi transformado. E a gente não pode se perder nessa nomenclatura avivamento. É o quê? É movimento aqui. Amém, isso pode acontecer? Pode. Mas tá bom. E no dia seguinte, o que isso vai promover? É a igreja sair, a igreja ir e se espalhar. Aí esse avivamento tem sentido. Ele é importante. Porque se for um avivamento em que o repolho, vamos nos fechar aqui, foi tudo maravilhoso, foi tremendo. Não. Tudo que você recebeu, você tem que entregar. Você recebeu, entrega. Você vai entregar. Porque às vezes não é só para você. Deus te deu para entregar para alguém. Aquele culto de domingo lá, que você falou assim, puxa vida, a palavra do missionário Albertino, que palavra? Eu quero te dizer, não fique embebecido com essa palavra. Porque Deus colocou aquele homem de Deus lá para pregar para você, porque você vai precisar usar essa palavra na vida de alguém. Ou essa palavra vai ser resposta na direção de alguma decisão que você tem que tomar. Isso é reino. Isso é a gente pegar e transformar a sociedade. A gente reclama tanto do Brasil, né? Mas olha como a gente precisa de um avivamento no sentido original de que uma transformação precisa acontecer. Acho que essa palavra avivamento tomou um sentido equivocado. E acho que até leviano, sabe? Para o que realmente deve ser. Quando aconteceu esse tempo atrás esse Westbury, o pessoal orando, louvando e tal, lá nos Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos, né? Massachusetts, lá,
O pessoal tava lá orando, tal. Aí o pessoal vai vir um avivamento, não sei o que, tal. Eu falei, cara, não se empolga não. A gente vai saber se isso realmente foi um avivamento depois que ele acabar. Como é que ele vai tocar a sociedade? As pessoas que estavam lá louvando um mês direto, sem parar, orando, Deus abençoe, é bênção. Não estou dizendo que não tem que acontecer. Tem que acontecer muito mais. Mas aí várias igrejas no Brasil fazendo a mesma coisa, né? Para tentar, tipo, conexão. Viu o Wi-Fi de lá pra cá. Eu falei, cara, benção, mano. Top. Mas e no dia seguinte? O ID. Eu acho que todo avivamento ele vai terminar indo, sabe? Tudo que começa dentro, na Bíblia, tudo que começa dentro de algum lugar termina indo para algum lugar. É toda Tem um capacitação. movimento. Toda capacitação, ela visa um propósito. Né? E eu não digo nem movimento, porque a gente não pode esquecer. Movimento sem deslocamento não chega a lugar nenhum.